O presidente Lula recriou a Comissão de Mortos e Desaparecidos, que foi extinta no governo de Jair Bolsonaro. A retomada do colegiado era a promessa de campanha do presidente, vinha sendo cobrada por familiares e vítimas da ditadura militar. O presidente Lula decidiu recriar a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, extinta pelos próprios membros em 2021, ao final do último governo, e que teve bastante repercussão após a divulgação, principalmente daqueles diretamente envolvidos e segmentos da imprensa que procuraram dar espaço a essa notícia tão importante, Zaidan. O Lula demorou muito para fazer isso, deveria ter feito no ano passado já, e é preciso elogiar o trabalho do Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, porque quando ele percebeu que a coisa não andava, que a Casa Civil estava segurando, houve o ok do Flávio Dino, aí o Flávio Dino virou ministro do Supremo, aí disseram, não, agora é preciso que também o Lewandowski se pronuncie. Aí o Lewandowski se pronunciou, e o Rui Costa segurando. Mas o Silvio Almeida não desistiu, passou a fazer uma pressão pública muito educada, correta, sem atacar ninguém, mas dizendo que era um compromisso do governo do qual ele faz parte, né? E é fundamental, inclusive, para providenciar indenizações devidas. A gente que foi assassinada pelo Estado brasileiro. Gente que desapareceu, e a maior parte dos desaparecidos, na verdade, foi morta. Alguns realmente caíram no mundo, buscaram outra identidade, mas a maior parte foi morta pelo Estado brasileiro, e é preciso indenizar. Famílias que nunca tiveram, pelo menos, os restos para um sepultamento, para uma despedida. Então, é uma obrigação do Estado brasileiro reconhecer o que aconteceu, fazer todo o levantamento, a pesquisa e indenizar quem tem direito à indenização. E não venham com esse papo de que, não, esse povo quer ainda... Não é que quer indenização, esse povo. Essa gente tem direito a um pedido de desculpas real, sincero, e a indenização. A indenização. Famílias ficaram sem possibilidade de sustento por períodos longos, porque perderam quem era responsável por isso. E teremos agora civis, né, porque o Bolsonaro havia militarizado a comissão, havia feito com que a comissão desse em nada, né, era uma maneira de nada fazer, e a extinção veio como um dos últimos atos de seu governo. Então nós teremos a Maria Cecília Oliveira Adão, representante da sociedade civil, indicada, a deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, e um representante do Ministério da Defesa, que é o Rafael Abrita, que é civil, vale notar. Era um compromisso e houve muita demora do Lula para fazer com que a comissão fosse reinstalada. Mas, finalmente, graças ao trabalho do Silvio Almeida, ela foi reinstalada, Ronald. Ô Zaidan, mas tem um negócio que é... Muitos se falam que é um benefício da democracia, e eu entendo que seja, quando você tem as nuances, conforme a história vai passando, de determinados segmentos políticos que tomam o poder, né? Foi assim com esquerda, com direita, com centro, ao longo do militares tocaram o poder no Brasil sobre todos os aspectos durante um período importante da nossa história. Mas essas pautas vão sempre estar ligadas ao que pensa ideologicamente o governo a respeito daquilo, senão a gente vai sempre ficar nesse marasmo de se eu não resolver isso aqui em 4 anos, se vier um próximo governo, isso o assunto é encerrado. E acontece em outras frentes, né? Em outras frentes, da mesma forma. Como resolver? Não tem como resolver isso, né? Deveria ser política de Estado, né? Exato, a gente está falando de governo e não de Estado, isso que é lamentável. Lamentável. E a prova de que acontece isso que você disse é que as vítimas da ditadura getulista, por exemplo, nunca foram reconhecidas. Nunca. O Estado brasileiro nunca reconheceu que pessoas foram torturadas. Tá vendo, né, Ronald?
Ô Zaidan, cortou exatamente quando você falava que o Estado nunca reconheceu que pessoas foram torturadas e aí caiu a tua conexão, mas já voltou. Torturadas e mortas na ditadura getulista. E muita gente foi torturada e morta na ditadura getulista. E isso caiu no esquecimento, está nos livros de história sérios, né? E nos trabalhos dos historiadores sérios e dos pesquisadores sérios. E também até em obras de arte, como Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Mas o que aconteceu na ditadura militar, a comissão, na verdade, foi essencial. Ela, na verdade, desvendou uma série de coisas. Desvendou, por exemplo, o que aconteceu sob o comando do Ustra, sob o comando do Fleury, sobre a institucionalização da tortura. Não era mais algo isolado que acontecia num porão ou em outro porão. Era algo institucionalizado, era algo sistêmico, estabelecido pelo Estado brasileiro. Então, a comissão, na verdade, abriu as portas para que agora a Comissão de Mortos e Desaparecidos possa fazer um levantamento que será muito mais fácil, graças ao trabalho da Comissão da Verdade, para que se diga o que aconteceu com todos aqueles que foram perseguidos, torturados, assassinados ou tidos como desaparecidos por ação do Estado brasileiro durante a ditadura militar.